Somente homens livres podem se entregar de forma saudável ao casamento. Antes que isso possa parecer óbvio demais para você, eu quero dizer que eu tenho encontrado muitos casais a quem tenho atendido, tanto na cidade de Uberlândia, quanto em Pouso Alegre, no sul de Minas, e nos muitos atendimentos online, vários casais com problemas muito sérios, exatamente porque o homem ainda não estava livre quando se casou. Eu não estou dizendo que ele estava em outro casamento. Não estou falando isso não. Eu vou falar de algo mais complexo, de algo mais profundo, e eu espero ajudar você a compreender algumas questões difíceis que acontecem na vida a dois. Antes de continuar aqui, se você ainda não se inscreveu, já se inscreve agora aqui, já toca o sininho para receber outros vídeos também sobre esse tema. E meu nome é Aloísio Alves e me especializei ao longo da vida, aí durante mais de 30 anos, nas relações familiares e também nas relações humanas dentro da empresa. A gente vai conversar sobre isso em outro momento. Hoje eu quero dizer para você o quanto é importante no casamento o homem estar livre. E eu dizia para você que talvez poderia parecer óbvio demais, mas o que eu vou falar aqui não é tão óbvio assim. Eu estou dizendo de homens que ainda estão presos nas garras emocionais de suas mães. Homens que não conseguem se dedicar ao casamento porque ainda estão agarrados com a mamãe, e na maioria dos casos que eu tenho atendido, são as próprias mães que tomam essa iniciativa doentia de não liberar o filho para o casamento. Então o homem acaba muitas vezes continuando como se fosse um menino, embora já seja um homem, mas agindo como menino, tendo atitudes infantis, e muitas vezes não consegue perceber que ele ainda não conseguiu sair da casa da mãe, da casa dos pais, e por isso vive preso, portanto não está livre. Por isso muitas vezes as suas intenções, por melhores que sejam no casamento, esses homens não conseguem progredir, não conseguem se dedicar, recaem nos mesmos padrões. E é interessante porque em muitos e muitos casos que eu atendo, que já atendi, assim, atendimento de casal, isso tem aparecido muito. E é claro que as esposas desses homens, meninos, homens que ainda estão casados com as suas próprias mães, essas esposas sofrem muito. E muitas vezes as brigas são assim momentos extremamente dolorosos para o casal, porque muitas vezes são falados aí temas ou assuntos, ou são faladas acusações que não correspondem à verdade. E isso machuca o homem, machuca a própria esposa e, é claro, abala muito gravemente o relacionamento do casal. A verdade é que muitas mães, elas ainda não conseguem liberar seus filhos homens para o casamento. E isso, em muitos casos, é totalmente consciente, porque nesses casos que eu já atendi, eu já ouvi homens me confessarem na frente da própria esposa, ou a própria esposa também perceber e dizer: é exatamente isso que minha sogra faz. Ou seja, é um tipo de emaranhamento emocional que na maioria das vezes as pessoas que estão envolvidas nesse processo doentio não conseguem perceber, ou seja, o filho não percebe isso, a mãe não percebe, mas em muitos casos, como eu estava dizendo, a mãe tem total consciência de que está ali com as garras emocionais em cima do filho.
Agora, existem outros casos em que a mãe faz isso inconscientemente. É como se ela não soubesse ou não quisesse fazer, mas ela não libera o próprio filho. E acaba criando aí uma dificuldade, porque a nora vira assim uma espécie de vítima a ser atacada o tempo todo pela sogra. Por quê? Porque a sogra possui ainda aquele filho, aquela mãe não liberou o seu filho. E você deve estar se perguntando assim, mas e aí, Aloysio, como é que faz para liberar? Tem que conversar com a mãe, tem que fazer isso, fazer aquilo? Olha, o que eu vejo é que é muito importante o casal se tratar e o homem, principalmente, que se encontra nessa situação de aprisionamento nas garras emocionais da mãe, o homem precisa buscar ajuda. Para quê? Para ele fazer esse processo interno e conseguir se colocar na posição de filho e não de marido. Porque o filho que é emaranhado, enrolado emocionalmente pela mãe, ele acaba se tornando, do ponto de vista psicoterapêutico, o marido da mãe. Portanto, é nesses casos que a sogra se torna uma rival muito poderosa aí da nora, e isso acaba, obviamente, trazendo aí uma série de dificuldades e adoecimentos. O que eu tenho visto é que a forma de resolver isso é a partir do tratamento do filho, ou seja, na terapia breve de casal, fechada, exclusiva, nós fazemos isso. Por quê? Porque tem tantos casais que têm uma história tão linda, tão bonita, mas que essa história acaba sendo destruída exatamente porque existe ali um emaranhamento da mãe com o filho. A verdade é que quando o homem não é liberado para casar, e aí eu digo de novo, pela mãe, o casamento tende a ter muitos problemas, brigas, muitas vezes o marido não assume a sua postura de marido, a sua posição de esposo, se torna infantil, um homem menino, alguém sem responsabilidade, não tendo assim uma palavra firme para dar para os próprios filhos, porque não pense você que isso é algo que afeta somente os casais novos. Não, eu já atendi casais com problemas de relacionamento, aí casais de 40 anos, mais de 40 anos de casamento, em que a mãe continuava prendendo o filho. Tantos filhos que, ao invés de tomarem o café da manhã com a esposa, correm para a casa da mamãe para tomar café com ela. Não que seja errado tomar café com a mãe, mas quando o marido prioriza, aí deixa a esposa e prioriza a mãe no relacionamento, alguma coisa está aí em desacordo. E a mulher, a esposa, ela percebe, não só percebe, mas sofre muito com isso. Também homens que não conseguem fazer nenhum programa familiar com seus filhos ou só com sua esposa, sem colocar a mãe no meio. Sem contar que tem mães que já estão tão acostumadas a fazerem o papel de esposas dos filhos, homens, que elas já se oferecem o tempo todo, né? Há pouco tempo eu vi um caso muito curioso em que o casal estava programando celebrar o Dia dos Namorados, ia fazer algo para comemorar, e a mãe do rapaz casado, do esposo, a mãe ficou indignada porque não foi convidada para sair com o casal no Dia dos Namorados. Para você ver o nível da doença e que chega isso que eu estou trazendo aqui para você. Então, na verdade, pessoal, o que eu estou trazendo aqui hoje é um pouco dos bastidores, um pouco daquilo que acontece no mundo da terapia profunda, para você ver que não é nada fácil. Também para você ver que não basta essas frases feitas que você vê por aí, esse mais do mesmo, para ajudar os casais. Para ajudar os casais é preciso conhecer as dinâmicas ocultas que acontecem nas famílias,
porque isso que eu dei um exemplo aqui, de mães que não liberam seus filhos para se casarem, isso é um tipo de dinâmica oculta que fica debaixo do tapete, que fica no subterrâneo, e com essas explicações aí rasas que você vê para todo lado na internet, esse blá 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 que não leva a lugar nenhum, isso não tem realmente poder ou eficácia para ajudar os casais. Então, por isso que eu sempre falo para os meus amigos mais próximos, falo para você que está aqui comigo hoje, falo com meus clientes, tanto no consultório da cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas, quanto para os meus clientes na cidade de Uberlândia, onde atendo há mais de 30 anos. E também, claro, falo isso o tempo todo para meus clientes online, porque eu atendo pessoas do mundo inteiro. Eu digo, não se iludam com o que você vê por aí. Tem muito aí dublê de terapeuta, tem muito personagem na internet se fantasiando de terapeuta, mas que no fundo é gente que apenas lê alguns livros, cita alguma coisa que aprendeu num cursinho qualquer de final de semana e ludibria você. E por que eu estou falando isso com tanta convicção? Por dois motivos. Primeiro motivo, alertar você para que você vasculhe, pesquise quem é a pessoa a quem você ou você enquanto casal vai confiar suas particularidades, seus segredos de família. E número dois, é porque existe muita falta de escrúpulo, falta de ética e falta de vergonha na cara de muita gente que se coloca como personagem e fica aí ludibriando, enganando verdadeiros charlatães, mulheres e homens que enganam pessoas leigas que não conhecem do mundo terapêutico, do mundo da psicologia profunda. Por isso que eu falo com muita seriedade, ao mesmo tempo com muito respeito para você, não confie seus segredos e seus problemas a qualquer um que você vê falando bonitinho por aí. Tem muito dublê de terapeuta, muito personagem, muita informação fake aí envenenando. E o segundo motivo pelo qual eu estou falando isso com você é porque eu já atendi centenas de casais que chegaram aqui no consultório destruídos pela falta de maestria, falta de manejo, falta de formação, falta de técnica e falta de conhecimento desses pseudoterapeutas que se apresentam por aí. Então, esses casais que foram atendidos por aí, pessoas individualmente também, chegam ao meu consultório profundamente machucadas, frustradas e se sentindo perfeitos idiotas por terem confiado em gente que não merecia de forma nenhuma a confiança. Por isso que eu digo para você, as famílias têm dinâmicas ocultas que acontecem. Então, para enxergar isso, é preciso ter muito mais do que blá 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 e explicaçõezinhas vazias. É preciso ter alguma percepção a ponto de poder ajudar. Eu espero ter aí contribuído com você, e se você, casal, está passando por alguma dificuldade, e se você se identificou com o que eu trouxe aqui hoje, com essa questão de homens que não são liberados pelas mães para se casarem, mesmo que já tenham se casado, pode saber, existe aí uma relação doentia da mãe com o filho e vice-versa. E mais, a nora é transformada em uma rival da sogra, que na verdade a verdadeira, para ser redundante, na verdade a verdadeira aí a real rival é a sogra. Pense nisso, e se você achou interessante essa conversa, compartilhe com seus amigos. Se você chegou depois e ainda não se inscreveu aqui, a hora é agora, se inscreva, toca o sininho para receber aí outros vídeos mais ou menos do mesmo tipo. Grande abraço do Aloysio Alves e até a próxima!